Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Então, eu estou começando de novo a fazer algumas lives. No sábado, eu estou planejando uma aula. Nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades relacionadas ao emagrecimento, as dores que acompanham a obesidade. Então, enquanto eu vou esperando o pessoal chegando aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Silvana Rinaldi, eu sou terapeuta, mãe de 2 anjos e 5 filhos. 6 filhos. Tenho 6 filhos, 3 adultos, 3 adolescentes. E durante todo esse processo, nessas 8 gestações que eu tive, eu fui engordando, ganhando peso. E eu não me reconhecia mais. Então eu vou contar para vocês como é que eu consegui alcançar o emagrecimento. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre algumas dores importantes que a gente sente quando a gente passa por esse processo, que a gente para muitas vezes de se reconhecer, de gostar do nosso corpo, ao mesmo tempo que a gente como mãe cuida, orienta, zela, a gente acaba deixando de zelar por nós mesmas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quem vai entrando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Então, vamos lá. Vou começar hoje contando uma história. Falando, na verdade, contando uma metáfora. Olha só. Um dia, no mosteiro, com a morte do guardião, foi preciso encontrar um substituto. E aí o mestre convocou todos os discípulos para determinar quem seria o novo sentinela. E aí o mestre, com muita tranquilidade, ele disse assim: assumirá o posto o primeiro que resolver o problema que eu vou apresentar. Aí ele colocou uma mesinha linda no centro de uma enorme sala em que estavam reunidos, e em cima dela pôs um vaso de porcelana muito raro com uma rosa amarela de extraordinária beleza. E aí ele disse assim: aqui está o problema. Aí um monte de gente ficou só olhando aquilo, observando, pensando, né? Afinal de contas, o que representava isso, o que eles deviam fazer, qual era o enigma. Nesse instante, um dos discípulos sacou a espada, olhou o mestre, os companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e destruiu tudo com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o mestre disse: você será o novo guardião do castelo. Aí todo mundo ficou sem entender por quê. Não importa qual o problema, nem que seja algo lindíssimo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Se for um problema, precisa ser eliminado. Quantas vezes a gente deixa os problemas acumulando na nossa vida? As nossas dores vão acumulando. Na verdade, ser mãe é um misto. A gente sendo mãe, a gente começa a conhecer o verdadeiro significado de culpa e medo. Desde os primeiros dias, né? Desde a gestação, a gente tem medo de perder o bebê, tem medo de ficar doente, tem medo de dores, tem diversos tipos de medos. Depois a gente tem o medo de ser mãe, de cuidar. A gente tem medo das escolhas que eles vão fazendo. A gente tem medo do processo, do crescimento. A gente vai acumulando medo e culpa. E nesse processo, na tentativa, né, de ser a super mulher que nós precisamos ser, porque nós precisamos ser boas profissionais, nós precisamos ser boas mães, nós precisamos ter a vida perfeita, a casa maravilhosa, nós precisamos estar sempre maravilhosas, e nesse processo a gente vai se esquecendo da gente. Vai se esquecendo das nossas dores, e os nossos problemas começam a se acumular. E eles vão ficando ali, acumulados. Só que quando a gente olha e a gente pensa que os problemas estão ali, começando ali, se nós formos olhar de verdade, nós vamos ver que esses problemas, a ansiedade que leva a gente a comer, a alegria, até a alegria, tudo leva a gente a comer. No fim das contas, a gente acaba tendo um só motivo de prazer, de êxtase, que é o momento de comer. E aí, cozinhando muitas vezes, ou trazendo a nutrição para a família, a gente vai trazendo também essa cultura, essa tradição
que está sempre regada à comida ligada ao prazer. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Então eu vou falar para vocês que quando eu passei por esse processo, e ele é um processo dolorido, porque muitas vezes a gente não tem nem consciência do que dói. Existe uma dor na alma, porque nós, inclusive, as mulheres, são muitas vezes incapazes de serem solidárias umas com as outras. Então elas muitas vezes serão as primeiras a apontar a sua barriga, a sua unha que não foi feita, aquilo que precisava estar melhor, o seu filho, a sua casa. Então, por que a gente tem que viver dentro disso, né? Qual é o seu problema? O que é que você tenta trazer de volta através da comida? O que você está tentando controlar? Existem várias situações que levam uma pessoa a comer além do que ela deveria comer. Então, a necessidade de controle é uma delas. Como mãe, a gente tenta o tempo todo controlar o outro. Quem é a mãe, né, que desde que o filho nasce, cresce, que não passa por um momento de choque, quando ela percebe que a criança não é mais tão dependente, que ela tem as vontades próprias, principalmente se essas vontades forem contrárias à sua. Então, quantas coisas vão se acumulando na nossa vida? Será que você ainda dança como gostava de dançar? Será que você faz aquilo que te transbordava antes? Ou será que esse problema, essa questão vem lá de trás, lá da infância? Será que você viveu muita escassez? Será que dieta é sinônimo de escassez? Reeducação alimentar é sinônimo de escassez para você? Quando a gente tem problema de excesso de peso, nosso maior desejo é comer à vontade e emagrecer. Ter o corpo dos nossos sonhos e comer à vontade. E ter saúde. Porque nós não estamos falando aqui de corpo só, nós estamos falando de saúde. Então, como que a gente consegue levar um processo de emagrecimento até o fim? Se é tão difícil, se é tão complicado. Mudando a percepção que você tem, entendendo qual é a sua dor, entendendo por quê, o que você tenta suprir através do alimento e se permitindo mudar, se permitindo olhar de uma maneira diferente para a vida, se permitindo entender que o processo de emagrecimento ele é como uma estrada. Em alguns momentos você vai encontrar alguns buracos, em alguns momentos você vai encontrar curvas, em alguns momentos você vai cair, mas você só precisa seguir em frente. Precisa ter a noção de que nada é um fracasso, é só uma vírgula. E continuar. E aonde você vai encontrar motivação para isso? Qual o seu motivo? Então eu quero convidar você para participar da minha aula que vai acontecer no sábado. Eu vou colocar aqui, vou deixar no Instagram direitinho, os dados, horário, tudo certinho, para que você possa se inscrever. Entra no link, na biografia, você tem lá um formuláriozinho que você preenche, e aí preenchendo esse formulário, você vai receber o link para entrar no grupo e receber o link dessa reunião que vai acontecer no sábado. Então eu te convido, se você está precisando eliminar esse problema, e o problema da obesidade, ele pode estar fazendo companhia para você, você pode estar acariciando esse problema há anos. Você pode estar mantendo isso há anos, só procrastinando e deixando para amanhã. Até o momento em que alguma coisa muito séria, uma doença, alguma coisa venha bater em você e você finalmente lembre da importância de olhar para você. E por que é que você não pode fazer isso por amor a você, para que você tenha qualidade de vida? Então, o meu convite para você é: vem ter qualidade de vida, vamos aprender a emagrecer em paz. Então, um beijo para vocês, por hoje é só. Amanhã eu entro nesse mesmo horário e a gente vai conversar um pouquinho mais
E eu vou deixar, então, esse desafio para você. Se você quer fazer alguma coisa por você, de verdade, se você cansou de viver o emagrecimento e você não puder reservar um pedacinho do seu sábado para aprender mais sobre isso, a sua vida não vai mudar. Então, se permita mudar. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Eu me comprometo a fazer uma aula onde você vai aprender muita coisa a respeito de emagrecimento. E você se compromete a entrar no grupo, a preencher o formulário, colocar lá o seu desafio, para que eu possa trazer para você uma informação mais detalhada, alguma coisa melhor e mais adaptável a você, que possa ser mais importante para você. Então, entra lá, preenche o formulário, entra e separa no período da tarde um horário. Eu vou colocar aqui depois para vocês, depois eu vou confirmar esse horário certinho. Mas separa, se prepara, entra no grupo para você saber de mais detalhes, tá bom? Beijo grande, até amanhã.